Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Geni e este é o canal, antigamente era o canal Diferenciando o Joio do Trigo e atualmente esse canal está como crochê oficial, tá? Então eu mudei pensando em fazer só crochê nesse canal e falar alguma coisa assim, sabe? Continuar falando, mas eu não consegui mais fazer crochê. Como aqui eu já falei outras vezes que eu tenho problema nos meus braços e eu fiz um tempo ali crochê e eu não consegui mais. Inclusive, olha só, a minha mão aqui tá normal e aqui esse dedo ele travou, ó, fazendo crochê. Então eu não consegui mais continuar fazendo crochê. Olha só como é que ficou esse dedo aqui, ó, tá vendo? E ele sempre tá inchado, não consegui mais mesmo fazer crochê. Mas hoje eu vou fazer uma coisa que eu prometi que eu ia fazer outro dia, que eu ia trazer aqui, ó, mostrar a carteirinha de membro da IPDA, o regulamento interno. A carteirinha de membro da IPDA é o regulamento interno, sabe? Isso daqui é um livrinho, a carteirinha de membro é um livrinho e aqui tá todo o regulamento interno da igreja, olha só. Comunicado aos membros, tá? Aqui na outra página, na página 3 fala, livraria deverá... Então eu vou apresentar para vocês, mas aqui também tem, olha só, é o lugar onde a gente marca os dízimos, são marcados na carteirinha de membro. Uma vez era marcado também a frequência do culto de doutrina, né? E era marcado na carteirinha também. E a pessoa que não frequentasse os cultos de doutrina, eles não podiam participar da Santa Ceia. Aí foi tirado essa parte e atualmente está assim, só o dízimo marcado na carteirinha. Então eu vou mostrar para vocês como que é o regulamento interno da igreja e eu vou falar para vocês também a respeito de coisas que... Arrumar esse fio aqui. A respeito de coisas que eu presenciei ali na IPDA, né, nos cultos de obreiro, porque eu era obreira na igreja, nos cultos de obreiro, nas reuniões de obreiro, eu vou contar para vocês coisas absurdas que eu vi ali, né, e vou falar para vocês a respeito. Então, todo mundo sabe que eu fui da igreja IPDA, né, eu saí dali, gente, o meu lábio tá bem ressecado, tá? Vou passar um batonzinho aqui para dar uma melhoradinha, tá? Meu batonzinho. Ele não dá cor, é só para melhorar mesmo. Tá ressecado. Aqui no sul tá frio, tá? Aqui não deu geada para nós não, mas tem um lugar aqui que deu geada. Eu tava vendo nas notícias ali que deu geada. Então, gente, a IPDA é uma igreja assim que tem muita doutrina, né? A doutrina deles mesmo. Então ali, gente, eu vou contar alguma coisa para vocês que eu achei. Me desculpe que eu vou gaguejar bastante como sempre, tá? Mas eu vou contar para vocês uma coisa assim que eu achei um absurdo. Um dia eu fui numa reunião na cidade, que uma reunião para obreiros e pastores, né? Numa cidade vizinha aqui. Eu e meu marido, nós somos lá. E sempre é assim, ó, separado, os irmãos para um lado, as irmãs para outro, né? E ali, irmãos, eu vi, teve um neném que vinha assim perto de mim, e eu gosto muito de criança, né? E eu não posso ver uma criança que eu começo a mexer com a criança. E aquela criança veio perto de mim, eu comecei a mexer com aquela criança, de repente aquela mãe veio ali buscar aquele neném. Quando eu olhei para aquela mãe, para aquela mulher, ela tinha barba, gente, bastante barba, bastante, sabe? Aqui assim, nesta região aqui, ó, ela tinha bastante, era aquele tufo assim, sabe? E aqui assim, ó, também tinha bastante. E comprido, sabe? Tava bem comprido aquilo lá. E bem complicado, sabe? E eu achei assim um absurdo aquilo, sabe? Porque a gente sabe que ali tem uma doutrina ali, né? Uma lei ali de doutrina da igreja, que os irmãos têm que andar com a barba sempre raspada. Os pastores que pregam, os pastores das igrejas, que são os dirigentes, né? Geral, eles pregam até que os irmãos têm que raspar a barba todo dia.
né? E daí a irmã não pode, porque a irmã não pode tirar a sobrancelha, né? A irmã não pode tirar a sobrancelha. Já na carteirinha de membro, a de agora, tá escrito que as irmãs fica a critério delas raspar as pernas, depilar as pernas e tudo mais, né? Fica a critério dela. Se ela achar que é pecado, ela não depila. Se ela achar que não é pecado, ela pode depilar. Então vai na consciência de cada um, né? Então, eu achei o cúmulo aquilo, sabe? Daquela irmã, assim. Aí eu fiquei, assim, muito assustada com aquilo. Eu tô mexendo aqui com algumas coisas, tá? Eu achei, assim, eu fiquei muito assustada com aquilo. E eu observei que... Eu tô pegando aqui, ó. Tá? E eu observei que tinha mais irmãs ali. E aquelas irmãs que estavam ali, com certeza, elas eram esposas de pastores ou obreiras, sabe? Aquelas irmãs que estavam ali daquele jeito. E eu fiquei muito admirada, gente, porque teve uma sobrinha do meu marido que ela teve, assim, um problema que ela era a jovenzinha adolescente, né, e começou a criar a menina, né, começou a vir, assim, o barba, bigode na menina, só que o meu cunhado, né, um pai bem atencioso, ele pegou a filha dele, levou no médico, fez um tratamento para hormônio, foi feito exame, fez um tratamento para hormônio e foi tirado a laser também aquele espelhinho. Hoje ela é uma mulher linda, maravilhosa, sabe, mas na adolescência ela teve esse problema, né? Então eu acho que se essas irmãs fossem assim, não é um sinal de santificação, aquela irmã tá barbuda, gente, pelo amor de Deus, né? Cheia de barba, não é sinal de santificação aquilo ali. Eu acho que se aquela irmã aparecesse na igreja como ela sempre estava com aquela barba, se ela aparecesse na igreja sem, ela ia ser taxada como uma pessoa que cometeu algum pecado. Então ponhei uma gotinha aqui e vou me passar. Desculpa aí, tá? Vou me passar os meus cremes, as minhas coisas. Então, gente, aconteceu isso e eu fiquei muito assustada, sabe, com aquilo. E eu achei um absurdo aquilo, sabe, de ver aquelas irmãs daquele jeito. Então, tinha no mínimo ali no meio daquele tantas ali irmãs, tinha mais de 100 irmãs, né, mulheres ali, e tinha os homens, né. Então, ali eu sentei do lado das irmãs, né? O meu marido sentou lá do lado dos irmãos e no caminho eu falei pro meu marido, você viu aquilo? Ele não viu, porque era lá do lado das irmãs, né? Mas eu vi aquilo e eu achei aquilo um absurdo, né? E, gente, não é santificação, é um problema que aquela irmã estava lá. É um problema assim de hormônio, né? Agora eu vou esperar dar uma secadinha, seca super rápido e eu vou passar um creminho. Olha, gente, é bem complicado mesmo, bem complicado. Então, a doutrina da igreja, e muitas vezes as pessoas, eles apontam, né? Eles apontam um ao outro. Gente, então, que eu vou começar a mostrar para vocês, né? A livraria deverá carimbar atrás o endereço da igreja e vocês mesmos colocarem no cofre o seu comprovante de depósito. Aqui tá falando dos dízimos, eu não peguei do começo. Comunicado aos membros, vamos começar do começo, tá? Prometi que eu vou mostrar, então eu vou mostrar. Todos os membros devem ser cadastrados na IPDA que congregam. Na livraria de cada igreja, Deus e Amor, deve permanecer o livro padrão de cadastro de membros. O próprio membro deverá preencher os seus dados nesta ficha de cadastro de próprio punho. Se o membro não for alfabetizado, uma pessoa fará o cadastro e o membro colocará sua impressão digital no lugar da assinatura nesta ficha de cadastro. O seu dízimo deverá ser depositado na conta bancária da igreja. Então, não é para levar lá na igreja, é para pôr na conta bancária. Eu nunca ponhei. A nossa sugestão é que o membro deposite ou transfira os dízimos para a conta da igreja, isto por uma questão de segurança. Mas, se não houver possibilidade, os dízimos poderão ser devolvidos na livraria da igreja. Ao trazer o comprovante do depósito bancário do seu dízimo, a atendente de livraria deverá carimbar atrás o endereço da igreja
e você mesmo colocar no cofre o seu comprovante de depósito. Toda a igreja Deus e Amor tem um cofrinho lá, sabe? Um cofre que você deposita, aqueles cofres boca de lobo, assim, sabe? Que você ponha ali. Então, tá dizendo assim, a data e o valor do seu dízimo deverão ser anotados no livro de dízimo e na ficha mensal de dízimo. Verifique se o valor anotado está correto. Após isso, você assinará o livro e a ficha de dízimo. Você nunca deve entregar seu dízimo ou comprovante de depósito bancário nas mãos de qualquer pessoa. Você mesmo deve colocá-la no cofre da igreja. O seu dízimo não se destina para a sede mundial. Ele será depositado na conta bancária da igreja Deus e Amor. Ajude-nos a cuidar da obra de Deus. Gente, ele vai sim para a sede mundial. É uma burocracia muito grande para voltar algum valor para a igreja, sabe? Eles não, assim, a igreja Deus e Amor sempre tá ali, não tem ninguém eles não pagam ninguém para limpar a igreja, é só voluntário. Se precisar de alguma reforma, de alguma coisa para ser feita, é só voluntário que faz, sabe? Então é bem complicado mesmo. O dinheiro vai sim tudo para lá. E agora aqui na mídia a gente está vendo o que é feito da igreja, do dinheiro, né? Do dinheiro dos dízimos. Eu nunca levei o meu dízimo no banco, nunca depositei no banco. Sempre levei na igreja, mas só que a financeira deposita. Ela coloca lá o teu dízimo, o valor do teu dízimo, porque ele é anotado no livro. E ela deposita. Se você não deposita no banco, a financeira mesma da igreja deposita, tá bom? Então, gente, aqui ó, credencial de dízimo. Daí aqui tem a Banco do Brasil, agência tal, Banco Bradesco, agência tal, Caixa Econômica Federal, agência tal, Itaú, agência tal. Olha só como é que é, tá vendo? Aqui eram os meus dízimos, olha só. Então, isso daqui foi trocado de carteirinha, né? De tempo em tempo vai sendo trocado a carteirinha. E como a minha tinha enchido aqui, ó, tinha enchido todo esse espaço aqui, ó, eles me deram outra, né? Porque tinha sido preenchido todos esses espaços aqui, ó. Cada espacinho desse daqui é um, aqui é outro, aqui é um, aqui é outro, né? Que você dá ali é anotado. Então, aqui já começa sobre o regulamento interno da igreja. Esse vídeo vai ficar grande, gente, porque é muita coisa, tá? E desculpe porque eu gaguejo. E eu não vou também fazer, cortar, editar o vídeo, porque eu sofro muito para fazer isso, sabe? Então, eu vou colocar assim mesmo. Paciência, gente. Então, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, regulamento interno. Aqui, ó. Igreja Pentecostal Deus e Amor, regulamento interno, tá bom? O regulamento interno da igreja, RI, da Igreja Pentecostal Deus e Amor, IPDA, para os membros não tem por objetivo substituir a Bíblia Sagrada. Baseia-se na Bíblia e destina-se essencialmente dar orientação básica aos seus membros. Além disso, fornece parâmetros para a disciplina deles a fim de estabelecer uma padronização. Não é o que acontece, tá? Então, aqui tem muita coisa. Então, aqui está escrito aqui a respeito de batismo. Olha só, há batismos. E de batismo na IPDA. Daí aqui está falando sobre o batismo, tá? Batismo de pessoas libertas. Rebatismo. Vamos ver o rebatismo. Pessoas que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas depois foram rebatizadas apenas em nome de Jesus e querem se unir à IPDA, solução: será aceito o primeiro batismo desde que tenham sido batizados totalmente libertos e por imersão. Para serem membros, deverão preencher todos os requisitos da doutrina bíblica. Tem muita doutrina ali que não é bíblica, tá, gente? Tem um pernilongo me rondando aqui.
E eu tô sem meu óculos, só que eu tô conseguindo ler. Outro dia eu tentei gravar esse vídeo e eu não conseguia ler nem com o meu óculos, porque eu tava com a pressão alta, então tava muito, muito ruim de ler, sabe? O meu olho tava ardendo muito. Então, aqui, batismos de pessoas divorciadas. A pessoa divorciada poderão se batizar caso não vivam conjugalmente com outra pessoa e estarem obedecendo a sã doutrina. Se você foi, se você se divorciou de alguém e você se casou de novo com outra pessoa, lá você não pode ser membro, tá? Você não pode participar da ceia lá nem nada. Batismo e idolatria, batismo em tanque e mar, batismo de amigos, pessoas que não é casada e são batizadas, né? E não pode, lá não pode. Batismo e a idade do batismo antes era 18 anos, aí mudou para 16, tá? Não faz muito tempo que mudou, não. Batismos de pessoas não libertas, assim, tipo quem tá fumando, bebendo, sabe? Qualquer coisa assim. E pessoas com possessão demoníaca somente poderão se batizar quando estiverem completamente libertas. E também, assim, a respeito de vícios, né? Estão vendo meus cabelinhos brancos? Eu não vou pintar, gente. Vou deixar assim. O cabelo da minha mãe é a coisa mais linda, tá? Então, eu quero que o meu cabelo fique igual ao da minha mãe. Livro de batismo. Também tem um livro de batismos lá. E daí oração aos novos convertidos. Tem uma lei aqui que todo o final de culto é para chamar na frente os novos convertidos e fazer uma oração em favor deles, tá? Batismo de pessoa doente. Quando uma pessoa doente aceitar a Jesus como Salvador e desejar ser batizada fora da data do batismo, o presbítero ou diácono deverá realizar o batismo, tá? Porque se a pessoa deseja se batizar e não é época ainda, porque tem um tempo ali, que daí eles se combinam, todas as igrejas se batizarem, às vezes se reúnem, né, de cidades diferentes e fazem aquele batismo ali. Então tem isso também. Aí eu concordo com isso, né? Aí a pessoa que tá às vezes doente e aceitou Jesus e quer se batizar, ela vai lá e o pastor batiza, então. Batismo de menores, batismo em situação civil, tá? Vamos ver aqui. Todas as pessoas que irão se batizar deverão apresentar a certidão de nascimento ou de casamento com averbação. Estado civil das pessoas antes do casamento deverá ser solteira ou viúva, sendo assim as pessoas que eram divorciadas antes de casarem não poderão ser batizadas a menos que o cônjuge do primeiro casamento tenha falecido. Neste caso, é obrigatório a apresentação do atestado de óbito. Viu? Então, aí aqui começa aqui sobre casamento, olha só, sobre casamento. E de idade de namoro e casamento, tem ali bastante leis, ordens, né? Gente, tá bom de passar meu creminho já, tá? Já daqui um pouquinho vou passar meu creminho. Mau testemunho e cerimônia. Quando houver mau testemunho entre namorados ou noivos, ambos serão disciplinados e a igreja não fará a cerimônia de casamento do casal. Namoro com incrédulo, uma pessoa que não serve a Deus, que não é crente, né? Então também tem ali que não pode. Erguei um pouquinho minha cadeira aqui. Quando o membro jovem namorar com uma pessoa incrédula, ele será chamado para aconselhamento e não aceitar o conselho ficará disciplinado até o casamento e a igreja não realizará a cerimônia. Casais e separação, tem cerimônia em outras igrejas. Casamento e idade, agora até tem uma tolerância para isso, cerimônia em outras igrejas, sabe? Mas antes era proibido você ir numa cerimônia de casamento, por exemplo, de um familiar seu que ia fazer uma cerimônia de casamento em uma outra denominação evangélica, você era proibido de ir antes, né? Agora já mudou isso, agora você já pode ir.
A cerimônia em outras igrejas, ó, ficará a critério dos membros da igreja que desejarem participar de cerimônia de casamento de familiares em outras igrejas evangélicas, inclusive os pais levarem suas filhas ao altar. Antes isso era proibido na IPDA, era proibido, não podia participar. Era muito ruim isso, né? Agora fica a critério. Casamento e idade, e namoro e bom testemunho, despedida de solteira proibido. É certo, né? É certo proibir isso. Cerimônias de não crente, cerimônia em outro ministério. Cerimônia em outro ministério, eu vou ler isso daqui. Membros e obreiros que forem se casar em outro ministério serão disciplinados, tá? Membros 60 dias e obreiros 120 dias. O primeiro aí de cima, ó. Se você quiser pausar o vídeo para tentar ler aqui, ó. Tá ali. Não sei se a minha câmera foca direito, mas é verdade. Orientação para cerimônia, local de noivados, casamento de parente que a IPDA não aconselha o casamento de parente muito próximo devido à possibilidade de problemas genéticos. Isso é uma verdade, né? Cerimônia de mãe solteira, casamento com pessoas viúvas, certidão e cerimônia, local de cerimônia, amigados e comunhão, casamento enganado, que foi enganado lá e tal, casamento iludido, casamento de viúvo, uso de aliança, divórcio, testemunho de casamento. Agora tem o item aqui, ó, desviados, e aqui sobre louvores. Vamos ver o desviado. Ó, o jubileu cantando aqui pertinho de mim. Vou tirar isso daqui, gente, porque tá segurando aqui, né? Vou até... Acho que vai continuar segurando aqui. Vamos ver, então, sobre desviados. Cometer crimes. Os membros que, quando estavam desviados, cometeram crimes, ficarão disciplinados até terem cumprido a decisão judicial. Sobre louvores, os horários sobre os louvores, casal de conselheiros, que aqui fala, mas nas igrejas que eu congreguei, nenhuma tinha isso, tá? Não tinha. Maestro e regente, bom testemunho, instrumentos, vamos ver os instrumentos, tá? Os grupos de louvor que desejam fazer uso da bateria, pandeiros e playbacks deverão consultar antes a sede mundial para a orientação. Tá vendo? Então, como se lá tivesse muita santificação, né? Culto de oração e vigília, reunião de oração, culto de oração, vigílias. Agora aqui está escrito, ó, sobre pecados, ó, pecados. Os seguintes itens são considerados pecados perante a palavra de Deus, e as pessoas que o praticam serão disciplinados, lembrando que o Senhor corrige aquele que ama. Todas as reincidências de desobediência desse regulamento de qualquer item, a disciplina será dobrada. Tá vendo? Adultério, que tem o item adultério, aqui tem o item assédio sexual, tem outro item troca de casais. Vamos ler esse troca de casais aqui. Casais que fizeram troca, ou seja, um mantendo ato sexual com o cônjuge do outro, estando os dois de comum acordo, membro 3 anos de disciplinas, obreiro 6 anos, e para voltar a ser obreiro somente com a autorização da diretoria. Gente, e isso ali aconteceu várias coisas, assim, não troca, sabe? Mas teve também, assim, que somente sobre diretoria lá e tal. E tem um livro ali, sabe? Tipo um livro ata,
que é colocado lá. Então aconteceu de um senhor que ele tinha como amante dele uma prima dele, e ele era obreiro da igreja, meio pastor, meio assim, sabe? Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou passar meu creminho. Ele era meio membro, meio pastor, ele era de tudo um pouco ali, sabe? Ele era considerado uma pessoa a ser usada por Deus, assim, e tal. E ele acabou cometendo isso, né? Fazendo isso. E acabou que depois de um tempo ele voltou para a igreja de volta, voltou com a esposa deles, que pediu perdão e tudo mais, e voltou, né? Teve gente que foi no culto onde ele pediu perdão para a igreja, pediu perdão para a esposa, sabe? Diz que chorou, diz que foi muito emocionante, lindo o ato que ele fez. Mas só que ele, dali um tempo, colocaram ele de pastor, sabe? Pastor, mas não daquela congregação onde ele congregava quando ele aconteceu aquilo, sabe? Colocaram ele de pastor de uma sede, sabe? De uma sede ali de setorial, assim, sabe? Uma sede ali de... Uma sede, assim, que tinha umas 10, 12 igrejas anexas dela, sabe? E aquele homem, ele foi ser pastor, e ele pegou aquele livro Ata, que estava contando o assunto dele lá, ele até consumiu aquilo lá, sabe? E não foi nada para a sede mundial lá a respeito disso. Sabe, ele continuou sendo pastor, depois teve mais um problema do mesmo modo, né? Depois ele saiu de pastor, teve mais um escândalo lá que não era a respeito disso, e ele teve ele saiu da igreja, né? Depois ele ficou como membro, depois ficou como obreiro. Ele era obreiro e tal. Depois ele foi... Põe meus creminhos aqui. Meu preenchedor aqui, não vou mostrar a marca, não vou fazer propaganda. E depois ele teve mais um problema, assim, sobre adultério, sabe? Mais um problema. E agora, se eu não me engano, ele é obreiro de novo, né? Daí aqui tem outro item sobre homossexualismo ou lesbianismo. Vamos ler então esse item. Ai, o jubileu não tá parando o quê? Membros que praticam homossexualismo ou lesbianismo serão disciplinados por 3 anos, obreiros 6 anos, e para voltar a ser obreiro somente com autorização da diretoria, havendo reincidência, o período da disciplina será dobrado. Daí aqui tem até uma referência ali em Romanos 1, 26 ao 32. E daí aqui também tem furtos ou desvio. Também tem aqui. E aqui tem também fornicação, ato sexual antes do casamento, pedofilia, aborto provocado, festas mundanas, brigas e agressões verbais. Gente, eu tô falando essas palavras aqui que a gente não poderia falar, sabe? Mas eu tô falando, o meu canal, ele não é assim, eu não recebo nada, né, a respeito do canal. Na verdade, eu tentei até monetizar o canal, mas eu não consegui assim por conta de burocracia, sabe? Muita burocracia, muita coisa. Então eu não fui atrás de novo, tá? E daí tem aqui também sobre entendeu? Eu vou tentar diminuir essas palavras aqui, porque senão também corta o alcance do vídeo. Muitas pessoas não vão conseguir ver, né? E é algo bem interessante isso daqui, que muita gente tem curiosidade a respeito disso. Agressão física, métodos contraceptivos. Vamos ver aqui sobre métodos contraceptivos. Ó. A igreja aconselha aos casais que não desejam ter filhos a procurar os métodos naturais. Laqueadura, cirurgias para esterilização, ou seja, para evitar gravidez. A EPDA aconselha as irmãs membros a não realizar cirurgia de esterilização para evitar gravidez, exceto por problemas de saúde. Mentira, calúnia e difamação.
roubo ou furto, leituras imorais, viciados, roupas mundanas. Vamos ver sobre as roupas mundanas, tá? Membros e obreiros não deverão usar roupas inadequadas ou pecaminosas. É permitido membro usar saia e vestidos longos. Disciplina, membros 3 meses e obreiros 6 meses. Escândalos. Qualquer pessoa membro ou obreiro que causar escândalo será disciplinado de acordo com o escândalo causado. Sobre crimes também. Tem outro item aqui sobre cabelo das irmãs. Vamos ler aqui sobre o cabelo das irmãs. A IPDA orienta as irmãs a manter seus cabelos longos, como ordena a palavra de Deus. Cabelos irmãos. Os irmãos deverão manter seus cabelos curtos, membro 3 meses e obreiro 6 meses. Idolatria, tentativa de suicídio também. Santificação. Item G, a santificação. A santificação é necessária ao crente, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. O jubileu tá ali na porta e eu tenho que cuidar dele para o gato da vizinha não pegar. Calça comprida, tá? A IPDA orienta que as irmãs membros não usem calça comprida, com exceção as profissionais que trabalham em centros cirúrgicos. E observação: meninas e adolescentes menores de 16 anos e não batizadas ainda poderão usar calça comprida exclusivamente como uniforme da escola e durante o período escolar. A IPDA aconselha aos pais a não levarem à igreja suas filhas pequenas que, portanto, já andam usando calça comprida. Agora tem um barulho aqui. Estão cortando a grama do vizinho. Eu acho que vai sair esse barulho aqui. Programas mundanos. A IPDA orienta os membros a não ouvirem música e programas profanos por qualquer meio de comunicação. Ai, gente do céu, agora esse barulhão. Me perdoem, gente, é ali no vizinho. Mas eu vou ter que fazer esse vídeo porque eu prometi faz tempo e teve até gente que se inscreveu no canal esperando esse vídeo. E eu tentei gravar outro dia, eu não consegui por conta da minha pressão estava alta e eu não estava nem enxergando direito. Sobre jogos, os membros da IPDA não deverão participar de jogos de qualquer espécie, tais como futebol, baralho, dominó, loteria, jogo de bicho, rifas e quaisquer tipo de jogo de azar. Não pode. Praia ou piscina pública. Membros não poderão frequentar praia ou piscina pública, pois as pessoas estão trajando roupas indecentes, tornando o local inadequado para os cristãos. Tatuagem. Também cabelos e perucas. Costeletas, barba e bigode. Vou ler isso daqui, tá? A IPDA aconselha os irmãos membros a não usarem barba, bigode e costeletas, pois são costumes não aprovados pela IPDA. Os que não obedecerem serão disciplinados. Membro 30 dias e obreiro 60 dias. Tá vendo? Brinquedos. A IPDA aconselha aos pais não comprarem brinquedos que estimulam a violência, como armas, jogos violentos e etc. Provérbios 22:6 e Zacarias 8:5. Caronas. Sobre carona. A IPDA aconselha os irmãos membros que, se estiverem sozinhos em seus carros, a não darem carona às pessoas de sexo oposto, exceto parente ou familiar. Dia de finados. A IPDA segue os conselhos bíblicos que não deve se visitar túmulo e nem lamentar-se sobre eles, tampouco orar pelos mortos. Depilação. Aqui, sobre depilação.
Fica a critério das irmãs membros depilarem-se ou não, segundo a sua fé. Agora é assim, né? Neste item aqui, ó, depilação, tá vendo? Então, mas antes não era assim. Antes era proibido, tá? Maquiagem, sobrancelhas e unhas, tá? A IPDA não aconselha... A IPDA não concorda com o uso de maquiagem, feitura de sobrancelhas, pinturas de unha, tampouco o uso de unhas muito longas. Membro 30 dias e obreiro 60 dias. Joias e bijuterias. A IPDA orienta os membros a não usarem joias e bijuterias e principalmente piercing, mas é liberado o uso de anéis de formatura, aliança de casamentos e bodas. Membros 30 dias e obreiros 60 dias de disciplina. Sobre Santa Ceia. É importante para os membros participarem de todas as Santas Ceias, pois o apóstolo Paulo admoestou para que lembrássemos a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 28. Guarda o sábado, sobre guardar o sábado. A IPDA não guarda a doutrina do sábado, pois todos os dias são iguais para Deus. Daí, respostas às dúvidas mais frequentes. Olha só. Não é permitido comer durante o culto e nem mascar chiclete, provar temperos, tomar remédio e escovar os dentes. Não assim, ó, para lá, porque tá tudo junto aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, aqui no meio já é outra coisa e eu li tudo junto. Perdão, tá? Vamos ver. Não é permitido comer durante o culto e nem mastigar chiclete. Daí, provar temperos, tomar remédio e escovar os dentes não quebram jejum. A Bíblia não condena o uso de perfumes, desodorante, hidratantes, cremes para barbear, loção e todos os artigos de higiene pessoal. Pássaros em gaiola. A IPDA aconselha os membros a não terem pássaros presos em gaiola. E aqui vai várias coisas, né? O meu jubileu tá ali solto, gente. Eu não gosto de passarinhos presos, mas o meu jubileu fica aqui solto. E daí tem regra de fé, tem várias coisas assim. E aqui tem anotações, tá vendo? E daí tem mais esse daqui, telefones importantes da sede mundial. Mas só que se entra em contato lá, raramente tem alguém para atender, sabe? Raramente. Então, central da sede mundial, daí diretoria, secretaria da sede mundial, envio de pedido à diretoria, departamento de fiscalização, escola bíblica de membros, setor de credencial de obreiros, setor de contrato de rádio e aluguéis, setor de caravanas, e ali vai, sabe? Então, só que se você entra em contato lá, raramente tem alguém para te atender. A respeito também do que a gente estava falando ali, a respeito da aparência, né, das irmãs, dos irmãos, que eu contei aquele absurdo que eu vi ali, aquela irmã cheia de barba, sabe, ali, com certeza aquela irmã, ela era uma esposa de pastor ou uma obreira da igreja, porque ali era só isso que tinha naquela reunião, né. A reunião foi realizada ali em Francisco Beltrão, eu fiquei muito assustada com aquilo. Eu acho assim que é humilhante para a pessoa e eu acho que isso não é um sinal de santificação, tá? Não é um sinal de santificação. Eu acho que a pessoa precisava fazer um exame para ver a respeito dos hormônios, né? Como eu comentei sobre a minha sobrinha, uma sobrinha ali do lado do meu marido, né? E também eu acho muito importante assim as pessoas reverem, sabe? Porque lá dentro tem muita gente assim, se você não tá
você não tá obedecendo, você não tá fazendo, porque isso também não tá aqui no regulamento interno, porque geralmente as irmãs não têm barba, né? As irmãs não têm, então isso não tá no regulamento. E eu não acho isso correto, sabe? Eu não acho correto isso. E eu tenho certeza que se essa irmã que sempre tinha essa barba ali, porque era até grande, sabe? Aqueles fios grande mesmo. Eu acho que se ela tirasse, chegando ali, sempre tem aquelas pessoas que iam dizer assim, ai, tirou e tá em pecado, sabe? Tem um mosquitinho que sarneando, gente. Ui. Então é bem complicado, gente, sabe? Isso. Eu acho um absurdo. Eu comentei que eu ia fazer esse vídeo e se tiver mais alguma dúvida, talvez nos comentários eu recebi até um aconselhamento a não ler os comentários, tá? Porque tem gente que vem xingar, sabe? É bem complicado mesmo. E sobre o meu cabelo, eu dei uma cortadinha nele, tá? Eu dei uma cortadinha no meu cabelinho. Tá aqui, ó. Ó o meu cabelo. Tá vendo? Dei uma cortadinha no meu cabelinho. E tô aqui, gente. Tô aqui. E assim, eu vejo assim também, gente, que tem muita gente assim ali da IPDA que pensa assim, ó, ai, cortou o cabelo, tá desviado. E fica ali esperando, porque faz tempo que eu saí da IPDA, né? Faz quase 2 anos. Assim, então as pessoas ficam ali esperando na expectativa que te aconteça alguma coisa de mal para dizer, isso aconteceu porque saiu da igreja, isso aconteceu porque saiu da igreja. Eu já vi muito comentarem isso, sabe? Teve uma pessoa ali até que já não tá mais entre nós, né? Quando essa pessoa saiu da igreja, depois de um tempo essa pessoa ficou doente, gente. E diziam assim, ficou doente porque saiu da igreja, sabe? Então ficam naquela expectativa. Eu acho assim, gente, que isso é pecado, sabe? Esse pensamento é pecado, sabe? Eu tenho que desejar o bem para o meu irmão, seja lá quem for, até uma pessoa que nunca serviu a Deus, eu desejo que ele vá bem, eu desejo que seja tudo de bom na vida dele, sabe? Outro dia até teve uma pessoa que comentou assim comigo, sabe, que uma pessoa assim que não gosta de mim, que sempre fala de mim pra lá e pra cá. Aí eu falei, aí essa pessoa colocou a casa à venda, né? E eu falei assim, que Deus abençoe que ela consiga vender e que ela, onde ela vai, ela seja muito feliz, que seja uma bênção para ela, que seja próspero para ela, que seja uma paz, uma alegria, né? E a outra pessoa que ouviu que eu falei isso, riu e falou, nossa, por que você deseja tudo de bom assim para ela? Eu falei, porque se ela vai for tudo de bom, vai ficar lá. Tá bom, gente? Então, eu não desejo nada de mal para ninguém. Só que eu acho muito errado quando as pessoas julgam desta forma, né? E eu sei que me julgam. E assim, quando a gente vai na igreja, a gente vai na igreja assim porque a gente quer ouvir a palavra, sabe? A palavra é aquilo que vem de Deus. Aí quando você vai lá na igreja, você recebe indireta, sabe? Se assim, muitas vezes, não todos, tá? Não é todos os obreiros que estavam pregando que aconteceu isso, mas já aconteceu assim de eu chegar lá na IPDA depois, né? Porque a minha mãe tá lá, gente, né? Então eu vou lá. Então chegar lá e ao invés de eu ouvir a palavra, gente, a palavra alimenta a alma, a palavra é maravilhosa. A palavra, se as pessoas só pregassem a palavra, nossa, seria maravilhoso. Agora ficar dando indireta em cima do púlpito, isso é terrível. Porque você está falando de você, né? Você está falando de você. Mas se você falar da palavra, aquilo ali é Deus purinho. Se você pregar a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que abençoa, a palavra que fala no coração, traz paz, calmaria, tá? Mas só que não é todo mundo que te deseja paz e calmaria, não é, né? Então, eu acho assim que se eu fosse lá e eu ouvisse sempre a palavra, Deus falaria, né? Mas indireta, gente, todo mundo vê que é indireta, a gente não pode falar assim, Deus falou isso. Gente, pelo amor de Deus,
Pelo amor de Deus. Eu já comentei aqui a respeito sobre revelação que passaram ali na igreja no período que a gente estava cuidando ali, que eu tive que reclamar com o pastor da sede, né? Tive que reclamar com o pastor da sede do obreiro, da obreira que ele mandou ali, que não foi só não foi só uma pessoa que aconteceu isso. Chegou ali passando revelação falsa, passando profecia falsa. Por que eu sabia que era falsa? Porque aquilo contradiz a palavra de Deus. Então não é de Deus. Se contradiz a Bíblia, não é de Deus. Não é de Deus. É da carne mesmo. Carnudos. Né? Então estavam ali. E essas pessoas aqui, como tem tanta santificação, e estas pessoas, e outra coisa, não foi só a minha palavra, eu levei pessoas de dentro da igreja ali, e para testemunhar, pastor, a pessoa entregou a revelação assim, e esta revelação que contradizia a palavra de Deus, ela também ofendia pessoas ali dentro. Sabe? Mas a pessoa que estava passando a revelação não sabia que ofendia pessoas ali, porque ela não conhecia as pessoas dali, sabe? Então é bem complicado, gente, é bem complicado. Revelação não é brincadeira. Você falar que Deus falou, sendo que Deus não falou nada, isso você vai ter com Deus, isso Deus vai te cobrar, isso sim Deus vai te cobrar. Agora, se eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou tirando nada de ninguém, tá? Eu não estou fazendo nada de errado, eu estou cuidando da minha vida, tá? Eu estou comendo nas minhas panelas, porque tem até mais coisas aqui que eu poderia falar. Porque também a respeito de muitas vezes assim, ó, uma família, vou falar alguma coisa aqui, ó. Uma família com tantas pessoas dentro desta família, deixa eu ver, 4 adultos, não maior de idade, né? Não quer dizer que seja maior de idade, mas já tem idade para trabalhar e está trabalhando, né? 2 crianças menores, estas crianças não trabalham. Mas em 4, numa casa trabalhando, e chegar no tempo de Natal, ficarem pedindo e recebendo cesta básica toda hora. O que vocês acham? Deixa aqui no comentário o que você acha disso, tá? Por que será várias cestas básicas chegando todo dia, e as pessoas chegarem lá da cesta básica, não sei aonde que foram pedir, mas não eram pessoas evangélicas que levavam as cestas básicas. E não eram pessoas conhecidas daquela família que levavam, tá? Chegavam lá, então por que tinham necessidade disso? Por quê? Tem carro, tem moto, tem caminhão, né? E pedindo. Que feio, gente, isso é muito feio. Teve uma irmã uma vez, uma irmã obreira, que se essa irmã chegar de ver esse vídeo, eu creio que ela não vê, que ela não assiste os meus vídeos, mas se ela chegar de ver, eu guardei aquilo que ela falou. Falou, irmã Geni, eu tô cansada de passar vergonha por causa dos crentes pidão. Porque tem aqueles que têm preguiça de trabalhar e ficam pedindo. Mas só que ali trabalham. As pessoas trabalham, e por que pedir? Sabe? Então isso eu fiquei muito admirada, gente. Só Deus na causa, né? Então eu sei que esse vídeo não ficou muito legal. Deixa aqui nos comentários, gente, alguma dúvida sobre o regulamento interno. Deixa aí nos comentários. Talvez eu consiga ver, talvez eu veja. Eu acho que vou ver sim. Me aconselharam a não ver mais os comentários, mas ali, ó, no começo, ó, ali está escrito a credencial. Tem aqui a validade, ó. Credencial válida durante 3 anos após a data de emissão. Aqui, ó, nessa parte vermelha aqui, ó. Então, aqui tinha a identificação, era para pôr uma foto, eu não coloquei. Na outra eu tinha colocado, nessa eu não coloquei não. O meu nome, o meu endereço, a data de nascimento,
A data de batismo eu não preenchi a data de batismo, mas a data de batismo foi no dia 26/3/2006. Não? De 2007. De 2007, tá? Foi em 2007. Estado civil, casada. E data de emissão eu não coloquei aqui. O responsável, tá aqui o nome dele, o responsável pela congregação que eu estava congregando foi quando foi emitida esta carteirinha. E aqui tá os espaços dos dízimos, olha só. Tá vendo? Aqui tem um espaço, aqui tem mais, daí eu não fui mais, né? Daí eu não dei mais as outras, eu preenchi tudo e por isso que foi trocado. Então é isso aí, gente. Que Deus abençoe cada um. Que Deus defenda vocês, tá? Que Deus abra a mente e o coração de vocês. E não deseje mal para o próximo. Você que é da sã doutrina, que vê esse vídeo aqui, que vê esse vídeo até o final, porque eu tô falando agora no final, né? Não deseje o mal para o teu próximo. Não deseje o mal para o teu próximo. Porque Deus não vai te abençoar desta forma. Não fique esperando na expectativa que vai acontecer alguma coisa de mal com aquela pessoa, porque aquela pessoa parou de congregar na mesma instituição que você, tá? Porque não tem, a placa de igreja não vai salvar ninguém. Porque senão a gente deveria mandar fazer uma plaquinha da igreja e andar com ela debaixo do braço assim, ó. Para quando você cair ali, Deus saber que você é daquela lá. Tá bom? Não é assim, gente. Não é, tá? Então, que Deus abençoe cada um. Tudo de bom, povo de Deus. Se inscreva no canal. Deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que você conhece. E que talvez você que vai fazer bem ouvir esse vídeo. E eu sei que tem gente que compartilha para pessoas que sabe que vai vir aqui comentar um comentário bem, né? Então tá bom, tudo de bom. Tchau, povo de Deus.